aí, estagiários! Hoje aqui no nosso canal do Estagiário Empresarial, o tema do nosso vídeo vai ser a sociedade em comandita por ações. Então vamos lá! Então, estagiário, para a gente começar a falar sobre a sociedade em comandita por ações, eu preciso que você entenda que ela é um tipo societário híbrido. Isso acontece porque ela tem características tanto das sociedades anônimas, que é a divisão do capital em ações, quanto das sociedades em comandita simples, que é a divisão de sócios em duas categorias distintas, uma de responsabilidade limitada e outra de responsabilidade ilimitada. Aqui na sociedade em comandita por ações, nós temos dois tipos distintos de sócios. O primeiro é o acionista diretor, e o segundo, como a lei não dá nenhum nome específico para ele, a gente vai chamar ele de acionista comum aqui nesse vídeo. Os acionistas diretores são aqueles que exercem função de administração na sociedade em comandita por ações, e por isso eles têm sua responsabilidade ilimitada. Já os acionistas comuns respondem limitadamente pelas obrigações sociais. Um ponto muito interessante para a gente falar aqui na sociedade em comandita por ações é que somente acionistas podem ser diretores dessa sociedade. Ou seja, a sociedade ela não pode contratar um terceiro, uma pessoa de fora da sociedade, para administrar ela, para ser diretor dessa sociedade. Outra questão que eu quero que você anote aí no seu caderno é sobre a possibilidade de haver mais de um diretor nessa sociedade. E para isso a gente vai ver o artigo 1091 do Código Civil, no seu parágrafo 1º, que você vai ver aí na tela. Se houver mais de um diretor, serão solidariamente responsáveis depois de esgotados os bens sociais. E isso significa que não só pode ter mais de um diretor, como se houver tendo 2, 3 ou mais diretores, a responsabilidade entre eles vai ser solidária, estagiário. Aqui nessa parte do nosso estudo, você vai ver que as sociedades em comandita por ações, elas têm algumas peculiaridades que são muito diferentes das outras sociedades. Então pega o papel e a caneta aí e vai anotando tudo que eu vou te falar agora, estagiário. A maneira normal que acontece nas sociedades em geral, para você nomear o administrador da sociedade, é por meio de uma Assembleia Geral. Mas aqui é um pouco diferente e lá vão duas informações muito importantes, estagiário. Na sociedade em comandita por ações, a gente vai nomear o administrador dessa sociedade, o administrador ou os administradores, por meio do ato constitutivo dela. Ou seja, você redigiu o ato constitutivo da sociedade em comandita por ações, que no caso aqui é o Estatuto Social, e lá deve constar os administradores que a sociedade tem. E não só isso, porque o mandato desses administradores ele também não tem limitação de tempo. Ou seja, o prazo desse mandato é indeterminado. Mas é claro que a lei ela vai permitir também que esse acionista diretor ele seja destituído do cargo. E para isso você pode fazer sim por meio de Assembleia Geral. Só que existe um quórum aí que a lei ela estabelece para você poder destituir os administradores das sociedades em comandita por ações, que nesse caso são 2/3 do capital social dessa sociedade. Outro ponto importante sobre a destituição está lá no artigo 1091, parágrafo 3º do Código Civil, que você vai ver aí na tela. O diretor destituído ou exonerado continua durante 2 anos responsável pelas obrigações sociais contraídas sob sua administração. Ou seja, mesmo depois que esse diretor ele deixa o cargo da sociedade em comandita por ações, ele ainda vai ter a sua responsabilidade ilimitada por tudo aquilo que ele praticou durante o mandato dele. Isso é claro com uma limitação de tempo, que no caso aqui é no prazo de 2 anos. E ó, não se esquece de se inscrever no canal para não perder nada que eu postar aqui. E pra gente fechar o nosso estudo de hoje, eu preciso te contar sobre a limitação de poderes da Assembleia Geral na sociedade em comandita por ações, estagiário. Nesse tipo societário, existem alguns temas específicos que a lei vai trazer pra gente que só podem ser dispostos em Assembleia Geral com o consentimento do acionista diretor. Ou seja, se ele não permitir aí que essas coisas sejam votadas em Assembleia Geral, elas não podem ser votadas. Até porque a responsabilidade ilimitada, quem responde com patrimônio pessoal para as obrigações da sociedade, é o acionista diretor. Então ele vai ter um certo privilégio aí para esse tipo de questão. E esses temas que só podem ser tratados em Assembleia Geral com o consentimento do acionista diretor são mudança de objeto essencial, prorrogação de prazo de duração, aumento e diminuição do capital social, criação de debêntures ou
partes beneficiárias e aprovação de participação em grupo de sociedades. Ou seja, para a Assembleia Geral dispor sobre algum desses temas que eu acabei de falar, ela precisa da anuência ou do consentimento do acionista diretor. Se você não tiver esse consentimento, esses atos vão ser considerados ineficazes. Então por hoje é isso, estagiário! Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo e se inscreve no canal, que isso me ajuda muito a divulgar para mais pessoas e encontrar mais estudantes desse Brasil, estagiário. E se ficou alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo aqui no meu Instagram, que eu tô deixando na tela. Então é isso, estagiário. Um abraço e até a próxima!